Neste episódio de Pensar para Viver, veremos como a civilização ocidental, no auge da escolástica, foi moldada por uma mentalidade cristã orientada para o bem comum. Não se trata de idealizar a Idade Média como se ali não houvesse tensões, injustiças ou pecados. Houve excessos, como sempre houve na história humana, mas há algo profundamente importante a reconhecer. Houve, naquele período, uma tentativa real de organizar a sociedade a partir de uma visão transcendente do homem, da lei, da virtude e do destino eterno. E isso deixou marcas profundas na cultura ocidental. Ao longo deste episódio, vamos caminhar por 3 grandes temas: a base cristã da sociedade medieval, a organicidade dos 3 estamentos e a filosofia tomista como fundamento de uma civilização ordenada para o bem comum. Quando olhamos para a Europa medieval em seu período mais maduro, especialmente no auge da escolástica, percebemos que a sociedade não era pensada apenas em termos de economia, de poder ou de interesse individual. Ela era compreendida como uma ordem moral, e essa ordem tinha fundamento em Deus. A mentalidade cristã medieval partia de uma convicção simples, mas decisiva. O ser humano não se explica apenas por sua utilidade social. Ele tem dignidade porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso muda tudo. Muda a política, muda o direito, muda a educação, muda a forma de compreender a pobreza, a autoridade e até a guerra. Aqui vale lembrar Santo Agostinho quando ensina que o coração humano está inquieto enquanto não repousa em Deus. Essa frase tão conhecida revela algo essencial. A sociedade só encontra paz verdadeira quando suas estruturas não se fecham no imediatismo terreno, mas se abrem ao horizonte da eternidade. A Idade Média cristã, em seu melhor momento, não tentou construir um paraíso na Terra. Ela sabia que o homem é ferido pelo pecado, mas também sabia que a graça de Deus atua na história e que instituições humanas podem ser orientadas para o bem, ainda que de modo imperfeito. Se uma sociedade inteira é formada por aquilo que ela acredita sobre o homem, sobre Deus e sobre o fim último da vida, então o que aconteceria quando essa sociedade passasse a acreditar que o homem é apenas consumidor, produtor ou indivíduo isolado? A sociedade medieval era organizada, de maneira geral, em 3 estamentos: clero, nobreza e povo. Hoje, essa estrutura pode parecer estranha ao nosso olhar moderno, mas no contexto da época, ela expressava uma tentativa de organizar a vida social segundo funções complementares e não segundo a lógica da competição absoluta. O clero tinha a missão de cuidar das coisas de Deus, da oração, da liturgia, da doutrina e da formação espiritual do povo. A nobreza tinha a responsabilidade de defender, governar e proteger. E o povo sustentava a vida concreta da sociedade por meio do trabalho, da produção, do cultivo da terra, dos ofícios e da vida cotidiana. Isso não quer dizer que tudo funcionasse sem abusos, claro que não. A história humana sempre carrega tensões. Mas o ideal de fundo era claro: cada ordem social deveria servir ao todo. Não era uma sociedade pensada para o triunfo do interesse privado,
mas para a estabilidade do corpo social. Aqui existe um ponto de enorme valor espiritual e histórico. A tradição bíblica nos mostra, desde o Antigo Testamento, que o povo de Deus sempre conviveu com excessos, infidelidades e desvios. Pensemos em Israel no deserto, nas murmurações, na idolatria, nas quedas dos reis, na infidelidade dos profetas e do povo. E ao mesmo tempo, pensemos também na misericórdia e na providência divina, que sempre intervém para corrigir, educar, purificar e reconduzir. A história sagrada nos ensina que Deus não abandona a humanidade ao seu próprio descontrole. Ele age na história por meio de alianças, profetas, juízos, misericórdia e, por fim, na plenitude dos tempos, por Cristo. De certa forma, a civilização cristã medieval buscou refletir esse mesmo princípio. A sociedade deve ser corrigida por valores superiores à mera vontade humana. Se o homem se desvia, a lei o corrige. Se a comunidade se desordena, a moral a ilumina. Se o poder se corrompe, a consciência o julga. São João Crisóstomo, com sua força pastoral, insistia muito na responsabilidade moral dos ricos e dos governantes diante dos pobres. Para ele, a riqueza não é apenas posse, é também prova de justiça. Isso revela que a tradição cristã nunca viu a sociedade como campo livre para o egoísmo, viu-a como espaço de responsabilidade diante de Deus. Nesse horizonte, o bem comum não é uma soma de interesses privados, é o conjunto de condições que permite às pessoas e às comunidades alcançarem sua plenitude moral e espiritual. Por isso, a sociedade medieval, em seu melhor, não buscava apenas eficiência, buscava ordem, justiça e salvação. Se o bem comum é mais do que a soma dos interesses particulares, então, como uma sociedade pode permanecer justa quando perde a noção de dever, de limite e de finalidade moral? É aqui que Santo Tomás de Aquino se torna absolutamente central. A filosofia tomista não é apenas um sistema abstrato para especialistas. Ela é uma forma de ver o real que sustentou, por séculos, a inteligência cristã do Ocidente. Tomás parte de uma verdade muito simples e muito profunda. O ser é inteligível. O mundo não é caos puro. Existe ordem, finalidade, causalidade, verdade. E por trás de tudo isso está Deus. As famosas 5 vias não são uma fuga da realidade. Pelo contrário, são caminhos que começam na realidade concreta. Primeira via, o movimento. Tudo o que muda é movido por outro. Se há movimento, deve haver um princípio primeiro que não dependa de outro para mover. A segunda via, a causa eficiente. Nada se causa a si mesmo. Se tudo tem causa, é preciso chegar a uma causa primeira. A terceira via, o contingente e o necessário. As coisas existem, mas poderiam não existir. Se tudo fosse apenas contingente, seria preciso reconhecer um ser necessário, fundamento de tudo. Quarta via, os graus de perfeição. Reconhecemos graus de bondade, verdade e nobreza. Isso aponta para o máximo, fonte de toda perfeição. Quinta via, a ordem do mundo. A realidade tende a fins.
há direção, inteligibilidade e propósito. Isso aponta para uma inteligência ordenadora. O ponto de partida de São Tomás de Aquino. Ele não começa discutindo Deus em abstrato, mas com algo que qualquer pessoa percebe. Primeiro, o mundo faz sentido. Você acorda, toma um café, vê o sol nascer, percebe que as coisas seguem algum tipo de ordem. Mesmo quando há caos, você percebe que algo saiu da ordem, o que já pressupõe que a ordem existe. É disso que ele parte. As 5 vias, explicadas como quem observa a vida. Em vez de parecer um tratado, pense nelas como 5 portas que se abrem a partir da experiência comum. Primeira via, movimento, mudança. Você vê uma bola rolando, mas ela não começou a rolar sozinha. Algo a colocou em movimento. E esse algo também foi movido por outra coisa, e assim por diante. Tomás pergunta: essa cadeia pode voltar ao infinito? Ou precisa ter um ponto inicial? Ele conclui: precisa haver um primeiro motor que não depende de outro. A segunda via, causa eficiente. Nada surge do nada. Uma casa existe porque alguém construiu. Uma ideia nasce porque alguém pensou. Agora imagine, se tudo fosse apenas efeito, onde estaria a causa primeira? Tomás responde: existe uma causa que não foi causada. Terceira via, contingente e necessário. Tudo ao nosso redor poderia não existir. Você, eu, uma árvore, uma cidade, tudo começou e pode deixar de existir. Isso é o que ele chama de contingente. Mas aí vem o ponto decisivo. Se tudo fosse assim, já teria havido um momento em que nada existia. E do nada, nada vem. Logo, deve existir um ser necessário que não depende de nada para existir. A quarta via, graus de perfeição. Você diz: isso é bom, isso é melhor, isso é excelente. Mas melhor em relação a quê? Só faz sentido falar em graus se existe um máximo. Assim como o calor aponta para o fogo, os graus de bondade, verdade e beleza apontam para uma fonte plena. A quinta via, ordem e finalidade. Uma semente vira árvore. O coração bate com finalidade. O universo segue leis. Mas essas coisas não pensam. E ainda assim agem como se soubessem o que fazer. Isso aponta para uma inteligência que ordena tudo a um fim. E por que isso moldou a sociedade medieval? Aqui está o ponto mais poderoso para esta reflexão. Essas ideias não ficaram nos livros, elas estruturaram uma civilização inteira. Primeiro, se o mundo tem ordem, a sociedade também deve ter. Se a realidade não é caos, então a política não pode ser puro jogo de poder. A lei não é invenção arbitrária. O bem comum não é relativo. Surge a ideia de lei natural. Existe um bem objetivo que pode ser conhecido pela razão. Segundo, se existe causa e finalidade, a vida tem propósito. Isso muda tudo. O trabalho não é só sobrevivência, é participação na ordem do mundo. A justiça não é convenção, é alinhamento com a verdade. A autoridade não é tirania, deve servir ao fim humano. Terceiro, se existe um ser necessário, a sociedade não é o absoluto. Isso limita o poder. Reis não são deuses. O Estado não é o fim último.
existe uma ordem superior à política. Isso foi revolucionário. Quarto, se o mundo é inteligível, nasce a universidade. Se o mundo faz sentido, vale a pena estudá-lo. Fé e razão não se opõem. Conhecer é participar da verdade. É nesse ambiente que surgem as universidades e o auge da escolástica. Assim, as 5 vias não são apenas argumentos filosóficos. Elas são um convite a olhar o real com honestidade. E quando uma civilização inteira acreditou que o mundo era inteligível, ordenado e orientado para um fim, ela passou a organizar também a vida humana dessa forma. O bem comum deixou de ser uma ideia abstrata e passou a ser a expressão social de uma ordem que já estava inscrita na própria realidade. O que isso significa para a sociedade? Significa que a política também precisa de fundamento ontológico e moral. Se a realidade tem ordem, a vida social não pode ser governada apenas pelo desejo do mais forte. Se há uma verdade sobre o homem, então a lei deve respeitá-la. Se há uma natureza humana, então existem limites para o poder. Aqui está uma das grandes contribuições de Tomás para o Ocidente: a lei natural. Para ele, a lei humana deve participar da lei eterna de Deus e servir ao bem comum. Não basta que algo seja decidido, é preciso perguntar: isso é justo? Isso eleva o homem? Isso respeita sua dignidade? Ajuda a comunidade a viver de modo ordenado? A doutrina tomista também ajuda a compreender o mal. O mal não é uma substância rival de Deus. O mal é privação, ausência do bem. Isso é muito importante, porque impede que o cristão pense o mundo em termos de dualismo absoluto. O mal não cria, ele corrompe. Não possui o mesmo peso do bem. Ele é parasita, não fundamento. Isso vale também para a vida social. Quando uma sociedade se afasta da verdade, ela não inventa um novo bem. Ela perde a ordem do bem que já existia. Então surgem desagregação, fragmentação e injustiça. São Tomás, ao unir fé e razão, também protege o Ocidente contra 2 extremos: o racionalismo fechado, que quer explicar tudo sem Deus, e o fideísmo anti-intelectual, que despreza a inteligência. Ele mostra que a razão é dom de Deus e que a fé não destrói a inteligência, ela a eleva e a purifica. Essa síntese é civilizacional. Ela forma juristas, teólogos, educadores, governantes e homens comuns com senso de realidade. Ela educa a consciência para o dever, o limite e a responsabilidade. Em vez de absolutizar o indivíduo, ela lembra que o homem é pessoa em relação com Deus, com a comunidade e com a verdade. Santo Agostinho já havia dito, de outro modo, que existem 2 cidades em tensão: a cidade de Deus e a cidade dos homens. Tomás não anula essa tensão, ele a ordena. E ao fazer isso, oferece uma estrutura para que a cidade dos homens não se transforme em tirania nem em anarquia. Se a fé aperfeiçoa a razão e a razão ilumina a vida social, então que tipo de civilização nós construímos quando rompemos essa aliança entre verdade, lei natural e transcendência?
A beleza da história da igreja é que ela não vive de rupturas vazias, mas de continuidade viva. A escolástica não inventou a fé cristã, nem substituiu a patrística. Ela recebeu, aprofundou e sistematizou. Santo Agostinho ofereceu à igreja o sentido interior da graça e da busca de Deus. São João Crisóstomo insistiu na exigência moral e na justiça concreta. São Tomás de Aquino organizou filosoficamente essa herança e deu-lhe uma expressão luminosa, capaz de dialogar com a razão. Mais tarde, o magistério da Igreja continuou afirmando que a sociedade só se humaniza plenamente quando a dignidade da pessoa, a justiça social e a abertura a Deus são preservadas. Podemos lembrar, por exemplo, de Rerum Novarum, de Leão XIII, sobre a questão operária e a justiça social. A Espe Salve, de Bento XVI, sobre a esperança cristã. A Deus Caritas Est, sobre o amor como princípio da vida cristã. A Caritas in Veritate, de Bento XVI, que retoma a união entre verdade e caridade. E também os apelos recentes da Igreja para que a misericórdia e a dignidade humana permaneçam no centro da evangelização. Tudo isso mostra que o tomismo não é uma relíquia do passado. Ele continua sendo uma fonte preciosa para o pensar, o homem, a política, a educação e a cultura. Num tempo em que tantos se sentem perdidos entre relativismo, pragmatismo e desorientação moral, voltar ao pensamento tomista é voltar à ideia de que a vida tem sentido, de que a verdade existe, de que o bem comum importa e de que Deus não é inimigo da inteligência. A civilização ocidental, em sua melhor expressão medieval, foi construída sobre uma convicção decisiva. O homem só se realiza plenamente quando orienta sua vida para o bem, a verdade e Deus. Foi isso que deu estabilidade à cultura, profundidade à educação, fundamento ao direito e grandeza à política. Não porque a Idade Média fosse perfeita, mas porque ela tinha uma bússola interior, a ordem do ser criada por Deus e reconhecida pela razão iluminada pela fé. O tomismo, então, não é apenas um capítulo da história da filosofia. Ele é uma escola de humanidade. Ensina-nos que a liberdade precisa da verdade, que a lei precisa do bem comum, que a autoridade precisa da justiça, que a razão precisa da fé e que a sociedade precisa de Deus para não perder seu centro. Quando olhamos para a história do povo de Israel, percebemos a pedagogia divina corrigindo os desvios do povo. Quando olhamos para a história da igreja, percebemos a mesma ação de Deus conduzindo, purificando e renovando. E quando olhamos para São Tomás, vemos uma inteligência que soube traduzir tudo isso em princípios claros, profundos e duradouros. Talvez este seja o grande desafio para o nosso tempo. Não apenas recuperar formas externas do passado, mas recuperar a mentalidade cristã que fez do Ocidente uma civilização orientada pelo bem comum. Se uma civilização se constrói a partir daquilo que ela chama de bem, de verdade e de liberdade, será que o nosso tempo ainda sabe o que é a liberdade verdadeira? Ou já confundiu liberdade com autonomia sem verdade e com interesse privado acima do bem comum? Escreva nos comentários o que você pensa. Sua reflexão pode ajudar outras pessoas a enxergar com mais clareza a crise e também a esperança
do nosso tempo. Se você foi edificado por esta reflexão, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe este episódio e acompanhe o Alegria que Permanece. Até o próximo encontro.